Graça e paz, meu nome é Félix Silva, estou passando por aqui para gravar mais um vídeo. Desde já, gostaria de agradecer a você que está assistindo esse vídeo e pediria a você para se inscrever aqui no nosso canal. A nossa meta é de 400 inscritos, então você que tem uma conta Gmail ou um canal no YouTube, se inscreve aqui. E além de se inscrever, ainda curte os nossos vídeos, compartilha, ativa o sininho e não se esquece, por favor, não se esquece de deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você fizer isso, o YouTube vai entender que o nosso canal é um canal relevante e vai recomendar os nossos vídeos. Então, comenta aqui embaixo, coloca muito comentário, o que é que você está achando do canal, o que é que você acha que o canal precisa fazer para melhorar, deixa o seu comentário aqui, tá certo? Então, no vídeo de hoje, irmãos, nós vamos refletir um pouco acerca de algo que é muito comum em igrejas pentecostais e igrejas carismáticas, que é o famoso reteté. Isso mesmo, reteté. Antes de mais nada, eu gostaria de ler um versículo que se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, que diz assim: Irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Essa minha versão que eu estou usando aqui é a Nova Almeida atualizada. E no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo fala acerca dos dons espirituais. Além do capítulo 12, Paulo fala ainda no capítulo 14 acerca dos dons espirituais. O interessante é que Paulo não dá continuidade no capítulo 13 acerca dos dons espirituais, mas pelo contrário, ele fala no capítulo 13 acerca do amor. E por que Paulo fala acerca do amor no capítulo 13, colocando o 12 e o 14 de lado, que são os assuntos acerca dos dons espirituais? É porque aquela igreja de Corinto era uma igreja que era cheia de pessoas que se julgavam muito espirituais. E elas se julgavam espirituais pelo fato de falarem muitas línguas, a ponto de haver competições em Coríntios de quem falava em mais línguas. E Paulo diz: olha, eu falo mais língua do que todos vocês. Porém, eu prefiro falar em palavras inteligíveis, que todo mundo entenda, do que falar numa língua que ninguém entende e, consequentemente, não haja edificação para a igreja. Porque o que fala em língua edifica a si próprio, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, Paulo coloca o capítulo 13 no meio do 12 do 14, mostrando aos irmãos que os irmãos deveriam ser maduros na fé e que eles deveriam buscar principalmente o amor, coisa que não estava acontecendo naquela igreja. Por quê? Porque aquela igreja era uma igreja que existia divisão, aquela igreja era uma igreja que existiam problemas familiares e aquela igreja também tinha irmãos colocando um ao outro na justiça. Então era uma igreja que se julgava espiritual, mas não era tão espiritual o quanto pensava. Mas eles se julgavam espiritual. Por quê? Por conta de dois dons, principalmente do falar em língua. Então eu gostaria de refletir com vocês acerca do reteté. O reteté, que na nossa comunidade brasileira é bastante visto em igrejas carismáticas e pentecostais, e no YouTube a gente tem acesso a diversos vídeos onde irmãos passam uma boa parte do culto falando em língua, rodando, girando, pulando, fazendo coisas absurdas e extravagantes. A pergunta é: esse reteté tem base bíblica? Eu diria que não. Não existe base bíblica para o reteté. O reteté nada mais é do que uma vazão ao emocionalismo que crentes, quando estão num culto bastante pentecostal e bastante emotivo, se soltam. Muitos correm, muitos pulam, outros se abraçam, outros fazem coisas inesperadas em nome de uma suposta espiritualidade que não existe. Em nome de uma espiritualidade que não existe na Bíblia. Até mesmo a palavra reteté não existe na Bíblia. A palavra reteté, ela é oriunda de religiões pagãs, onde pessoas dominadas por supostos espíritos fazem coisas absurdas. Então, partindo dessa premissa, pessoas pegaram esse termo e trouxeram para o meio evangélico, onde pessoas fazem também diversas bizarrices, ditas elas cheias do Espírito Santo. Só que, como eu disse anteriormente, não existe base bíblica para o reteté. Diversos teólogos, diversos pastores, diversos líderes têm deixado de lado e instruído as suas igrejas
a não procurar esse tipo de inovação, porque o reteté é uma inovação. O reteté é algo que muitas pessoas querem fazer parte, querem usufruir daquilo. Porém, essas mesmas pessoas não se dão o crédito de ir para a Bíblia ver se tem base bíblica. Então, o reteté é uma invenção humana, é uma invenção de pregadores, de líderes que tentam animar a sua igreja através de invenções, através de emocionalismo, colocando músicas de fundo, tentando trazer a pessoa para um estado emocional elevado e assim fazer com que a pessoa entre em uma êxtase para supostamente ali naquele momento fingir que sentiu a presença de Deus. Então o reteté ele deve ser excluído, ele deve ser abandonado da igreja brasileira. A igreja brasileira deve voltar às escrituras, onde está o verdadeiro avivamento e a verdadeira transformação. A palavra de Deus deve ser o centro do culto. A palavra de Deus deve ser o desejo de cada crente ao ir para o culto e não uma invencionista chamada reteté. Então, se sua igreja revista movimentos estranhos, retetés, profetadas, pessoas que não têm controle sobre a sua ação e muitas das vezes diz, olha, eu não tenho controle porque o Espírito desce sobre mim com poder e eu não me controlo. Tudo isso é mentira. A palavra de Deus diz que o Espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então ele tem domínio quando o Espírito Santo de Deus age sobre a vida dele. Eu creio na ação do Espírito Santo, eu creio nos dons espirituais, mas eu não creio no reteté, porque o reteté é uma afronta à palavra de Deus. O reteté é uma invencionice, é algo que não possui base nas Sagradas Escrituras. Então, se você um dia já participou de algum culto onde tinha isso, com certeza você viu muita coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu, por exemplo, já vi pessoas rodando em cultos, pessoas caindo no chão, pessoas fazendo um movimento estranho, e eu não conseguia ver a ação do Espírito Santo ali, porque foge completamente daquilo que é a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é educada. A pessoa do Espírito Santo, ela faz com que a pessoa tenha autocontrole e não o descontrole. Quando a gente olha para vídeos no YouTube, por exemplo, vídeos dos Estados Unidos, a gente vê o reteté também. Pessoas andando pelo chão, latindo, pessoas rodando no chão, pessoas correndo para lá e para cá, uma bagunça geral na igreja. Tudo isso em nome do Espírito Santo. Só que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não está nessa assunto. Então o reteté não é bíblico, não tenha dúvida. Reteté não é bíblico e não é de Deus. Então esse é mais um vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que eu possa ter ajudado de alguma forma você. Então eu te peço a você novamente, se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho, curta, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa ir mais longe. Deus abençoe.